Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós vamos estar estudando Provérbios. Hoje eu vou trazer para todos vocês a introdução. Falando de Provérbios, nós vamos explicar para vocês sobre esse livro, que é um livro poético do Velho Testamento, escrito por Salomão, e eu tenho certeza que vai trazer muita sabedoria para todos nós. Provérbios fala de 3 tipos de pessoas: o homem sábio, o homem preguiçoso e o tolo. Então, você lendo e acompanhando esse estudo, esses ensinamentos, então você tem a oportunidade de escolher que tipo de pessoa você quer ser a partir de Provérbios. E aí você determina o que você vai ser. Porque se você realmente quer ser um homem, uma pessoa, uma mulher, uma pessoa sábia, então você tem que ter conteúdo. E você vai buscar esse conteúdo e vai ser uma pessoa interessante, ser uma pessoa diferente no meio da sociedade. Porque o sábio, ele é diferente. Tá bom? Então vamos para a introdução aqui. Eu vou colocar aqui para todos vocês essa introdução. Vamos ler juntos e depois a gente vai vir trazendo o capítulo 1. O capítulo 1. No próximo vídeo, no próximo dia, vai ser o capítulo 1. Agora vai ser a introdução a Provérbios. Por que estudar esse livro? O livro de Provérbios contém muitas afirmações breves, porém de grande sabedoria, sobre como levar uma vida pautada por princípios divinos. Embora o livro tenha sido escrito na antiga Israel, suas mensagens podem ser aplicadas ainda hoje no mundo moderno. Ao estudarmos esse livro, você pode aprender sabedoria que o ajudará a aproximar-se do Senhor. Quem escreveu esse livro? São perguntas, e aqui eu trago algumas referências. Parte do livro de Provérbios é atribuído a Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Você pode ver em Provérbios capítulo 1, também no capítulo 10, vê também em 1 Reis, capítulo 4, guia para estudo das Escrituras. Livro de Provérbios, né? Contudo, embora Salomão seja considerado o autor de muitos provérbios, é melhor ver o livro de Provérbios como uma biblioteca da sabedoria dos israelitas. Parte de seu conteúdo é profundamente espiritual, ao passo que outros trechos não vão muito além da sabedoria do mundo. No entanto, uma ideia que permeia todo o livro é a que o temor do Senhor é o início do conhecimento, é o princípio da sabedoria, certo? Então, quando e onde foi escrito? Não sabemos exatamente quando ou onde foi escrito o livro de Provérbios, mas acredita-se tradicionalmente que a compilação inicial de Provérbios tenha ocorrido durante o reinado de Salomão em Jerusalém, entre 1015 a 975 a.C. É provável que muitos provérbios surgiram de tradições orais existentes antes mesmo da época de Salomão. Alguns provérbios também foram acrescentados após a época de Salomão. Os capítulos 25 a 29 foram adicionados nos dias de Ezequias, rei de Judá. Você pode ver isso em Provérbios capítulo 25, no versículo 1. Não se sabe quando o livro chegou ao seu formato final. Então, nós não temos esses registros, né?
para afirmar categoricamente. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas ninguém pode apresentar registros. Quais são algumas características marcantes desse livro? O livro de Provérbios foi escrito como poesia e emprega muitas técnicas comuns à poesia hebraica, imagens vividas, paralelismo e outros recursos literários para guiar o leitor em sua busca de sabedoria. Os versículos introdutórios do livro expressam esse tema central. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, quer dizer, prosperará. Prosperar é crescer, crescimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 5 ao 7. A sabedoria contida no livro de Provérbios abrange praticamente todos os aspectos da vida. Os provérbios abordam tanto as peculiaridades da natureza humana quanto a conduta básica de uma pessoa íntegra e o relacionamento adequado entre o homem e Deus. Como os provérbios tratam de assuntos tão variados, muitas vezes um versículo do livro não tem nenhuma ligação com os versículos anteriores ou posteriores a ele. Contudo, os leitores podem encontrar em Provérbios muitas passagens simples, bem-humoradas, profundas e belas. Uma passagem muito conhecida descreve ternamente os atributos da mulher íntegra e declara que ela é muito mais preciosa que os rubis, que é em Provérbios capítulo 31. E trazendo o resumo aqui dessa introdução que nós estamos fazendo, o resumo é que Provérbios do 1 ao 9, isso aqui é muito interessante você entender, Provérbios de capítulo 1 até o capítulo 9, esses provérbios contêm um convite poético para o leitor buscar e adquirir a verdadeira sabedoria. Expõe a natureza do conhecimento e o significado da vida, o caminho do sucesso. Já o Provérbios do capítulo 10 até o capítulo 24, esses provérbios contêm muitas frases curtas sobre maneiras corretas e incorretas de viver. Oferecem conselhos práticos sobre a vida familiar, o controle da ira, os perigos do orgulho e vários outros assuntos. Já Provérbios do capítulo 25 até o capítulo 29, esses provérbios falam de liderança justa, do dever das pessoas de ajudar os pobres e do valor da sabedoria no cotidiano. Já os provérbios 30 e 31, do capítulo 30 ao 31, as palavras de Agur e do rei Lemuel terminam o livro. Agur indica ao leitor que toda a palavra de Deus é pura. Provérbios capítulo 30, versículo 35. E fala dos perigos da hipocrisia. O rei Lemuel recita as palavras de sua mãe, com advertência sobre as bebidas fortes. A mulher virtuosa tem mais valor que as riquezas deste mundo. Ela reverencia o Senhor e é diligente, generosa, sábia e bondosa. E assim, eu deixo aqui com todos vocês essa introdução, essas perguntas do livro de Provérbios, porque eu não poderia começar essa playlist, você vai encontrar justamente na playlist, eu não poderia falar de Provérbios, começar falando de Provérbios, sem antes trazer para todos vocês essa introdução. Por esta razão, amigos, eu quero dizer para você de que se você aprender e entender sobre provérbios e você trouxer para você, você vai ser uma pessoa diferente.
Você vai ser uma pessoa, sabe, de que tem a sabedoria. Você lembra de Eclesiastes, capítulo 9, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 19, que é a oração que nós fazemos todos os dias, 5 e 19? Aquele a quem Deus deu riqueza, bens e poder. Então, todas as pessoas que leem Provérbios, que leem esse livro, e alcança e consegue, e recebe e adere esta sabedoria, traz para si e passa a viver, é impossível essa pessoa negligenciar a fé. É impossível ela ser uma pessoa negligente. Nessa abertura, nessa introdução, eu quero deixar marcado para o amigo essas duas palavras: negligência, diligência. Se você negligenciar, você vai ser sempre pobre, pobre de espírito, não vai ter bens e nem tem poder. Tá bom? Agora, se você for diligente e você começar a ser diligente a partir dessa introdução, a partir de agora, se você passar a ser uma pessoa diligente, quer dizer, tudo que eu vou fazer, começando pela minha vida espiritual, eu vou fazer diligentemente. Começando pela minha vida espiritual. Porque tudo começa com a vida espiritual, que é a vida eterna. Então, quando uma pessoa ela não se preocupa com a sua vida eterna, você já conhece pelas palavras dela. Você já conhece pelo conteúdo dela. Porque o princípio da sabedoria é o temor. Temor do Senhor. Então, quando uma pessoa ela tem essa riqueza espiritual, que é o Provérbios capítulo 5, versículo 19, ao homem a quem Deus deu riqueza, que é sabedoria, então ela começa a ter o temor do Senhor. Começa pelo temor do Senhor. Então ela vai ser uma pessoa diligente, sabe? É uma pessoa de nome limpo. Ela não tem nome sujo. Ela não tem um nome, sabe, difamado na boca das pessoas, como se fosse traidor, como se fosse falso, como se fosse negligente. Não. Você pode ser uma pessoa muito simples, mas o seu nome é limpo, tem caráter, tem personalidade, paga quem deve, é pontual na sua palavra, sabe? É uma pessoa rica. E uma vez ela sendo rica, ela tem credibilidade, ela tem bom nome, ela tem reputação. Então, aonde ela passa, e quem conhece ela, vai dizer assim: ali está passando um homem temente, uma mulher virtuosa, um homem sábio. Aonde ela passa, ela vai deixar a sua marca de diligência, de uma pessoa prudente, de uma pessoa temente, de uma pessoa sábia. Então, essa é a riqueza. E todas essas pessoas, elas desfrutam desses bens que o Senhor promete para as pessoas que têm essa riqueza espiritual. Começando pela vida espiritual, depois vem o casamento. Se ela é diligente na vida espiritual, se ela é temente a Deus na vida espiritual, as palavras dela vai dizer, o próprio Senhor Jesus diz, com as vossas palavras sereis justificados, com as vossas palavras sereis condenados. Qualquer uma pessoa sábia, qualquer uma pessoa inteligente, quando você abre a boca, ela vai discernir, ela vai saber se você teme a Deus ou não. Qualquer uma pessoa que é treinada espiritualmente, quando você abre a boca, então ela vai ter o discernimento. E você tem que ser essa pessoa. E nesse livro de Provérbios, você que vai acompanhar todos os dias, capítulo por capítulo, versículo por versículo, quando nós terminarmos ele, então com certeza você vai ser essa pessoa diligente. E jamais você vai negligenciar sua fé,
sua espiritualidade. Amigos, acompanha comigo, venha comigo durante essa jornada, essa trajetória do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até o 31. Eu vou deixar na playlist, porque isso é uma coisa que você tem que ficar ouvindo várias vezes. Eu vou deixar aqui na playlist, inclusive na playlist já tem outros estudos que nós fizemos, outras pesquisas, e você pode estar participando de tudo isso na playlist. Então, todos esses provérbios, essa introdução, mais os 31 capítulos de provérbios, nós vamos deixar aqui todos os vídeos, nós vamos deixar aqui na playlist, tá bom? Eu tenho certeza que quando a gente terminar essa trajetória da leitura de provérbios, nós vamos ser totalmente diferente. Nós vamos ser outra pessoa, ter um outro olhar. Nós vamos ser diligente. Nós não vamos ser negligente, e sim diligente. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, todos os dias às 5h19, SE 5h19, e ao pôr do sol, a oração da noite, a oração ao pôr do sol. Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, quer dizer, até o primeiro capítulo, capítulo 1 de Provérbios. Deus abençoe a todos.